Oi, 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 eu sou o Gessé, sejam bem-vindos e hoje eu vou falar de Casamento às Cegas, versão novela mexicana, que eu vou falar pra vocês. Há muito tempo que eu esperava por essa edição de Casamento às Cegas, porque desde quando começou Casamento às Cegas? Começou lá no americano, aí tivemos o brasileiro, o japonês e de outros países aí que eu já nem lembro que são tantos. Eu fiquei pensando, gente, podia muito ter uma edição de Casamento às Cegas mexicano, porque vai ser aquela novela mexicana que a gente tanto gosta, né? Quem aí nunca assistiu Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, A Usurpadora, Simplesmente Maria, Canavial de Paixões é mexicana, é brasileira. Várias novelas mexicanas que eu, pelo menos desde criança, assistia no SBT, né? E essas novelas sempre tem a vilã, sempre tem a mocinha, sempre tem uma reviravolta, sempre tem um pote de twister, sempre tem... são muitas emoções, porque os mexicanos, principalmente, eles são muito passionais, eles são um povo à parte. Eu adoro mexicano, sabe? Aquela coisa, te amo Brasil, que Thalia tanto trazia pra gente. É uma dramaticidade, eles são muito dramáticos, eu acho que por eu ser canceriano também tem um pouco disso, sou um pouco dramático, então eu gosto muito disso. E aí, finalmente veio a edição de Casamento às Cegas mexicano e está entregando tudo que eu esperava ter, né? Que é isso aí, a mocinha, a dramaticidade, é a vilã, é uma confusão, é uma reviravolta, é um plot twist, é uma coisa que você não tá esperando e dali a pouco acontece. Eu gostei bastante da questão da edição do programa, né? Porque aqui no Brasil a gente percebe muito que a edição acaba manipulando várias coisas, transformando alguém em vilão, transformando alguém em mocinha, sabe? Encaixa cada pessoa em um personagem. Lá teve isso tudo. Tem a vilã, tem a mocinha, tem vários personagens na edição, mas que eu acho que é natural da pessoa. Eu não vejo a edição fazendo isso aí. Agora, o que a edição fez muito bem foi fazer aquela, sabe, aquela reviravolta que ninguém estava esperando, aquele plot twist. Eu acho que nisso aí eles têm um dedinho da edição que fez muito bem para esse programa. Começando aqui a analisar as pessoas, eu gosto muito de assistir Casamento às Cegas para me entreter e também para analisar questões que talvez são linkadas a alguma coisa que eu já vivi, alguma coisa que alguém já falou comigo que viveu certas situações e talvez alguma coisa que eu possa vir a viver e aí eu já vejo acontecendo ali, quando eu ver que estiver para acontecer comigo, eu vou pular fora, não é mesmo? Então, a primeira coisa que eu analisei, comecei analisando e depois foi errado, foi que eu pensei o seguinte, finalmente uma edição de Casamento às Cegas, onde as pessoas são condizentes com a idade que tem. Porque, por exemplo, principalmente na edição de Casamento às Cegas brasileiro, a gente vê umas pessoas aí nas faixas de... A maioria, né? Eu sei que tem pessoas de 20 e poucos, às vezes tem umas pessoas, uns quarentões, mas a maioria tá ali naquela faixa de 30 e poucos, 35, 30 e poucos anos, 20 e pouco para 28 a 35 anos, e se comportando como adolescente, não é mesmo? Brincando com o sentimento dos outros, aquela confusão toda. E aí, a princípio, começou nessa edição, 3 pessoas muito maduras. Tinha a Fernanda, que eu vou falar para vocês a verdade. Parabéns para essa mulher. Que pessoa sensata, que mulher madura, que mulher firme, que mulher segura de si. E tem a Máfer também, que também merece os parabéns, é uma mulher bem que se posiciona bem, uma mulher madura também. E o Gerard, eu sempre esqueço o nome do rapaz, é o Gerard, que também é um fofo, um querido. E aí, beleza, então eu comecei a princípio pensando, falando, gente, esse pessoal são condizentes com a idade que eles têm, né? Porque a gente sabe que hoje existem vários fatores, às vezes, para a pessoa se casar mais tarde, né? Um deles, por exemplo, é a pessoa virar e priorizar o lado profissional, priorizar outras coisas na vida. Mas eu acho que a maioria das pessoas, que inclusive eu me enquadro aqui nessa questão, que estão aí com 30 e poucos, 40 anos e não se casaram, é porque a idade mental, vamos colocar assim, não condiz com a idade física da pessoa, né? Não, a pessoa tem 40 anos, eu me coloco assim. Só que eu tenho uma desculpa, tá? Eu tenho TDAH, eu falo aqui o tempo todo, e a Ana Beatriz já falou, TDAH é uma defasagem que a gente tem no córtex frontal, e aí isso leva a gente a amadurecer bem mais tarde do que as pessoas. Finalmente o TDAH me serve para alguma coisa. Leva a gente a amadurecer bem mais tarde do que as pessoas normais, que não são neurodivergentes, né? Isso hoje é considerado uma neurodivergência. Então, oi, eu sou neurodivergente. Igual o X-Men.
E aí, então, pelo menos para agora, para uma justificativa, para uma desculpa, não é, gente. Inclusive, tem uma moça que participa nessa edição, que ela também tem TDAH. Isso é muito sério, isso machuca a gente demais. As pessoas taxam a gente de preguiçoso, as pessoas taxam a gente de antissocial, as pessoas taxam a gente de sem educação, tá? E várias outras coisas. E aí não é nada disso. A gente tem uma neurodivergência, que isso causa muito sofrimento pra gente, isso não é brincadeira. As pessoas taxam a gente de várias coisas que eu vou falar pra você a verdade. Isso aí eu posso dizer que eu sinto na pele e machuca bastante. Mas então, voltando aí, é o seguinte. Então tem pessoas que, ok, né? Estão ali nesse... Mas são muito poucas pessoas que vão para essas edições de casamento às cegas porque priorizaram outras coisas na vida ou porque talvez não deu certo mesmo, não tinha encontrado a pessoa certa. Mas muita gente, se a gente parar para analisar aí, que eu gosto de assistir casamento às cegas para analisar essas coisas do cotidiano, uma das coisas é isso. Muita gente está aí sem casar porque está com 40 anos e achando que tem 15. A gente percebe muito isso aí, principalmente na edição de Casamento às Cegas brasileiro. Então, 3 pessoas muito maduras. Fernanda, Maffer e Gerard, que eu sempre esqueci o nome dos 3. Fernanda, parabéns para ela, eu tiro meu chapéu, mulher incrível. A Maffer também. E o Gerard é um fofo, um querido também, de certa forma. Os 3 se envolveram, né? A Fernanda com o Gerard e a Maffer com o Gerard. A única coisa que eu tenho para pontuar aqui, adorei, acho que é o meu casal favorito que formou, foi entre a Fernanda e o Gerard, só que ele teve a conexão, a princípio, também com a Maffer, e aí fica aquela coisa assim, a pessoa sempre sabe, né? E aí eu não sei qual é a dificuldade da gente em decidir, em tomar uma posição. Será que é o medo de estar errando? O que é que acontece? Porque ele sabia que ele queria a Fernanda. Mas aí a Maffer conseguiu dar uma contornada, porque ela também, ele tinha 2 mulheres incríveis para escolher. Mas desde o início já era perceptível que ele queria a Fernanda. E a Maffer estava ali brigando com unhas e dentes porque ela queria ficar com o Gerard. Era bem notório isso. Eu achei interessante que a Maffer fez uma composição de uma música para o Gerard. Inclusive, nesse dia, ele já tinha ido para falar com a Maffer que ele iria escolher a Fernanda. E aí ela cantou a música, né? Ela compôs e cantou a música para ele. É lógico que isso mexe com a pessoa sentimentalmente, então ele ficou um pouco abalado. E aí voltou a ter uma... Aí começou uma indecisão que eu acho que ele nem tinha, mas começou uma indecisão do lado aí do Gerard. E aí ele foi conversar com a Fernanda, parabéns para ela. Ela virou simplesmente e falou para ele, olha, eu não vou me envolver nisso aí, né? Porque geralmente as outras pessoas tendem a, mas você deveria me escolher, porque eu sou perfeita, porque eu sou maravilhosa, porque isso, porque aquilo, não sei o que lá, e a gente vai se dar muito bem, e não sei o que. Ela simplesmente virou e falou, é uma escolha que você é que tem que fazer. E eu estou aqui e vou entender a sua escolha e estou esperando, né? Já que ela... Gente, é o que a pessoa tem que entender. A pessoa vai ali para conversar com outras pessoas, várias pessoas, e se conhecer. Se ele ainda está conhecendo uma e outra, ele tem que ter o tempo dele mesmo. Se a pessoa já se decidiu, tudo bem, mas ela tem que entender que a outra pessoa tem que ter o tempo dela. E aí ela respeitou o tempo dele, mas entre aspas ela deixou, acho que de uma forma muito educada, de uma forma muito segura, que tudo bem, se você escolher ela, eu vou entender, eu não vou ficar chateada, isso não vai me abalar, e quem vai estar perdendo é você, né? Ela falou isso de certa forma assim, mas ela não falou impondo, igual outras pessoas têm mania de fazer, né? Inclusive a gente viu a Renata tentando fazer isso aqui no Brasil, e inclusive a Maffer tentou fazer com ele, e teve outras participantes que tentou fazer com outras pessoas. Ela falou isso, mas de certa forma não impondo, só entregou ali e falou, eu vou continuar aqui aguardando. Mas, como eu já disse, Fernando já sabia que ele queria. Fernando não, Gerard. Gerard Piquet, o ex da Shakira, tô brincando. Já sabia que ele queria a Fernanda. Então depois ele volta e fala pra Maffer. E ela, de certa forma, ela ficou super estressada. De certa forma, é compreensível, né? Quem aí gosta de levar um fora? Ninguém, né mesmo? Mas eu tenho certeza que fosse a Fernanda no lugar, ela sairia assim,
bem superior, bem por cima. E a máfia deu umas questionadas, saiu nervosa lá e tal. E sabe o que eu achei mais interessante? Que ela fez aquela coisa, eu compus uma música pra você, eu sou cantora e tal. E o Gerard escutou e ficou emocionado. Mas no final da história, o Gerard também, que ele poderia ter virado pra ela naquele momento e falar: olha, eu também sou compositor, eu também sei cantar, né? Mas ele não falou, ele deixou guardadinho. Eu acho que ele quis dizer assim: eu também vou compor uma música e vou cantar uma música, mas para a pessoa certa, para a pessoa que eu amo. E aí foi lá e compôs uma música e cantou uma música. Inclusive ele canta muito bem, ele e a máfia. E cantou a música para Fernanda. Então formou meu casal favorito dessa edição. Espero que não tenha reviravoltas nessa situação aí. Eu acho que não. Eu acho que eles vão ser bem o Leonardo e e a Vanessa, daqui do Brasil, mas assim, sei lá, com algo mais interessante os dois têm, porque eu acho que o Leonardo e a Vanessa ficou aquele casal muito linear, assim, né? Os dois são lineares, são muito... Existe uma paz que, inclusive, é o que o Fernando deixou muito claro, que é o que ele busca, que é uma paz no relacionamento, né? E o Fernando, não, o Gerard. E a Fernanda também deixou isso bem claro, que ela também quer uma paz, um relacionamento que tenha paz. Que, inclusive, é o que eu queria na minha vida também. Então, mudando agora, vamos aqui, deixa eu ver para quem que eu vou... Aí tem o Fernando, o Rócio. Nossa, gente, aqui agora virou assim, ó, uma linha de gente. Eu vou até ler os nomes aqui, porque é tanta gente. Fernando, Rócio, Arais, Renê, Karen, Saul e Lete. Pelo amor de Deus, gente, esse povo ficou todo entrelaçado entre si. Por quê? O Fernando começou a formar ali um trisal com a Arais, que inclusive quando passa o trailer é uma pessoa que eu tinha achado assim incrível, e aí a gente vê como a gente pode enganar muito com as pessoas, mas também foi um trailer, né, gente? Foi segundos que eu vi. Falei, nossa, que mulher incrível. Mas de cara eu já comecei a achar ela problemática. Falei, gente, de cara assim eu já não gostava dela também quando começou o programa. Eu tenho muito isso. Como acho que da outra vez eu vi só um flashzinho, eu não sou muito de enganar com as pessoas, não. Aí de cara já achei ela assim, uma energia meio estranha. E ele também estava em conexão com o Rócio. Aí ok, a Arais sai da cabine e já sai falando assim, ai, já casei. Mas eu entendi que o que ela quis dizer é que ela gostou tanto do cara que pra ela era ele e pronto, por ela estaria casada. E aí a Arais também demonstra que está interessada no Fernando. E aí a Arais resolve conversar com a Rócio. Eu entendi nessa hora aí, sabe? Tipo assim, querendo bancar de boazinha, mas que no fundo ela estava indo defender os interesses dela. Na hora eu meio que percebi isso aí. Só que ela não expressou. Mas quem lê muito entre linhas conseguiria puxar isso aí dessa situação da Arais. Então ela vai lá conversar com a Rócio. Ela não chega e fala que que o Fernando pediu ela em casamento. Mas ela dá a entender. Só que, tipo assim, só se a pessoa não fosse muito boba mesmo para perceber que ela estava dando a entender, mas que não era, sabe? Quando a pessoa, ela tá dando a entender, mas qualquer pessoa assim que tem um pouquinho de noção ia perceber que ela estava querendo dar a entender. Beleza. Aí a Rócio vai lá e fala com o Fernando que a Arais falou para ela que ele tinha pedido ela em casamento. A Arais não falou isso, mas ela deu a entender isso. Então eu já comecei a tomar birra aí de todo mundo nessa história aí. De Fernando, de Arais, de Carais, de Rócio. Povo, também um ranço dessa confusão, povo chato, sabe? E aí o Fernando, lógico, tá ali sem saber o que tá acontecendo, virou e falou que ia perguntar pra tal da Carais, se ela realmente tinha falado isso, que ele queria entender o outro lado também e que ele não estava, óbvio, gostando da situação, porque ele ainda não tinha pedido a Carais lá em relacionamento, pra noivar. Muito do justo. E aí Fernando vai e fala pra Carais. Tudo bem, eu entendi a posição da Carais lá, eu entendi a posição de todo mundo. Entendi a posição da Rócio, entendi a posição do Fernando e entendi a posição da Carais. Que ela
falou, ela deu a entender, mas ela não falou que Fernando tinha pedido ela em casamento. Fernando não tinha pedido ninguém em casamento, e eu acho também que da mesma forma como a Carais deu a entender, a tal da Rossi usou isso aí também a favor dela. Ela entendeu que a outra não falou que Fernando tinha pedido em casamento, mas da mesma forma também ela quis, mas dava a entender que ela queria falar isso. Ela não falou, mas a Carais queria dar a entender, então ela entendeu que a Carais queria, que ela que não falou, mas que queria que ela entendesse, e ela foi lá e falou que... Até eu me confundi de coisa aí, gente. Ela chegou lá e falou então para Fernando. E aí a Carais, para Fernando, que a Carais tinha falado com ela que eu tinha pedido. E aí Fernando pergunta para Carais e a Carais fala que realmente ela não falou. E realmente ela não falou, gente. Ela deu a entender, mas ela não falou, né? E aí, beleza. Então, acho que ali Fernando já também, tipo assim, gente, quero saber de mais ninguém disso aí, dessa história. Cansei ele, como eu estressei com esse negócio, acho que ele também já estava cansado desse troço. E aí, meio que tipo assim, não vou ficar com ninguém. Você quer saber de uma coisa? Não vou ficar com nenhuma dessas duas aí não, manda a próxima. E aí, uma coisa que eu vi nessa edição também, é que por exemplo, na última edição de Casamento às Cegas aqui do Brasil, eu achei que poderia ter explorado mais casais. E aí, nessa edição, eles exploram mais casais. E aí, por fim, eu já não tava aguentando mais, porque tava na quarta episódio e tava aparecendo gente nova e casal novo. Então, muito bem faz o Brasil também de trabalhar mais uns casais reduzidos, porque eu já tava cansado, não sabia de onde que tava brotando gente nesse programa e mais formação de casal. Então aparece, deixa eu ver o nome dessa mulher aqui que eu esqueci, Karen. Do nada aparece uma tal de Karen para fazer conexão com o Fernando. Aí veio o plot, o crote twister dessa edição. Achei maravilhoso. Veio uma coisa aí de novela mexicana nesse momento que eu amei. Que foi esse surgimento de Karen aí que surgiu do nada. Eu acho que isso deve ter acontecido tudo ao mesmo tempo, mas aí que tá, a edição do programa soube trabalhar muito bem isso aí, porque foi uma reviravolta. Porque quando eu já não tava aguentando mais, achei que esse povo, falei, podia ir todo mundo embora, aparece essa tal dessa Karen. A Karen, gente, aí ela chega e faz uma conexão com o Fernando, e não basta só ser com o Fernando, porque esse povo agora vai ficar todo entrelaçado, tem o tal de Saul também. A Karen faz conexão com o Fernando e com o Saul. Ok, quando eu vi a Karen, já começa outras conexões aí que eu fiz assim de cara. Eu falei, gente, essa mulher me lembra alguém, me lembra alguma coisa que tem algum problema. Aí eu lembrei que eu já conheci duas pessoas que até parecem muito com a Karen. Uma é morena, assim, muito parecida com ela, muito parecida mesmo, fisicamente. E mentalmente, e sei lá o que, perturbadamente também. Eu vejo, olha, eu quero deixar claro que são minhas opiniões, é a minha visão. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou astrólogo, não sou tarólogo, não sou nada com ólogo aí. Mas é minha visão, sabe, linkando coisas com convivência, com as minhas convivências. E aí, e tem uma outra pessoa também que eu conheço, que é muito parecida com ela, mas é loira. Mas loira assim, de farmácia, mas muito bonito também, um loiro. Fica muito um cabelo bonito. São muito parecidas fisicamente, psicologicamente, e essas pessoas sofreram uns traumas muito novas, sabe? Relacionamentos abusivos, questões... Eu gostaria de expor aqui, eu tenho certeza que se eu... Não expondo o nome de pessoas, mas eu gostaria de relatar as coisas que aconteceram com essas pessoas. E eu tenho certeza que ninguém, além de eu e das pessoas, não saberiam de quem eu estou falando aqui. Mas eu tenho certeza também que se algum dia as duas pessoas assistirem o vídeo, elas vão saber que eu estou relatando o caso delas. Por mais que ninguém mais vai saber que eu relatei o caso dessas pessoas, mas elas vão saber, e isso pode ser que chateiem essas pessoas, e eu não quero isso, então não vou relatar o caso dessas pessoas aqui. Mas são coisas que aconteceram com elas bem novas, entre faixas aí, acho que uma tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, e a outra acho que estava aí entre os
entre os 16 e os 18 anos aconteceram relacionamentos abusivos, violência física, violência, sabe, de pais também, de relacionamentos amorosos, pais se envolveram no meio da situação e tal, e isso magoou demais as pessoas, atingiu demais essas pessoas a nível delas precisarem, né, de um tratamento psicológico, psiquiátrico. E aí tem alguma coisa assim que me lembra muito, quando eu vi ela, assim, ela tem algo estranho nela, que é o mesmo algo estranho que hoje essas duas pessoas que eu estou falando aqui têm por causa do trauma, né? É um comportamento meio estranho gerado por causa do trauma que elas viveram. E aí, a princípio, eu já identifiquei aquilo assim, falei, gente, essa mulher tem algo estranho. E aí depois lembrei que tinha a ver com essas duas pessoas. E aí ela começa a se identificando bastante ali com o Fernando, que é o primeiro contato que mostra dela no programa. Acho que teve uns outros caras assim, mas foi bem de flash. Então foi dela com o Fernando, mas os dois se identificam muito. E depois ela conversa também com o Saul e os dois se identificam bastante. Eu, a princípio, percebi, na minha visão, eu acho que ela teve uma conexão mais forte com o Saul. Foi um pouquinho mais forte do que do Fernando. E aí, de repente, ela traz umas questões de um relacionamento abusivo que ela viveu, né? Parece que ela se relacionou com uma pessoa que eu acredito que deve ser bissexual, porque ele estava tendo um relacionamento com ela. E aí depois ele teve um relacionamento, aí ela descobre que ele estava tendo um relacionamento também, estava tendo conversas mais quentes com um outro homem. E aí ela falou que ia falar para a família dele, inclusive comportamento que eu vejo muito, é um comportamento que essas duas pessoas que eu relato aqui, acho que elas fariam, apesar que as situações que elas viveram são bem diferentes da situação dela, mas eu acredito que elas também fariam a mesma coisa. E aí quando ela fala que vai falar para a família dele, ele a espanca e a sufoca, quase a matando, né? Então ela relata isso aí, esse trauma grande que ela teve na vida dela e tal. E aí, de repente, ela traz umas questões sexuais, que inclusive eu achei interessante, que no Casamento às Cegas mexicano tem muito uma questão sexual de um lado, de uma sexualidade mais sadomasoquista, né? Teve alguém que falou que gostava, se eu não me engano, é ótimo, não me engano, foi a Maffer, que falou que gostava de um certo sufocamento. Teve uma hora lá que tem um outro participante que eu ainda não falei aqui, deixa eu ver o nome dele, o Shema, que falou não sei o que do Mindinho, que inclusive nessa hora, inclusive vou deixar uma dica para vocês, assistam a versão normal, legenda, só com legenda, porque toda aquela entonação, o jeito deles falar, a dramaticidade dá um outro ar para o Casamento às Cegas mexicano. Se vocês assistirem dublado, vocês vão perder isso aí, assistam legendado. Aí, então nessa hora, foi um momento que eu coloquei em português, coloquei para tradução, para entender se eu estava entendendo errado, o que é que estava acontecendo. Então teve essa questão. E aí a Karen trouxe isso, que ela gosta de um sexo mais violento também. Isso teve muito presente na edição. Que ela gosta de um sexo violento também. E que aí ela apresenta para o Fernando que ela queria ter um relacionamento mais liberal, então que eles poderiam fazer homenagem. E aí depois ela apresenta pro Saul que ela já queria fazer a suruba, porque pro Fernando ela fala que ela queria introduzir uma outra mulher, de vez em quando receber uma outra mulher no relacionamento. Já pro Saul, ela já coloca uma coisa assim meio que de suruba, não era? E aí o Fernando ainda pergunta se seria um outro homem, ela fala não, uma outra mulher. E já pro Saul, eu não entendi aí essa questão, ela vira e fala que ela queria suruba, que ela queria outros homens também no relacionamento. E aí começou a me ligar umas chaves assim que, primeiro, isso não condiz muito com a análise minha, com a personalidade dela, porque ela é uma mulher mais sutil, ela é uma mulher mais delicada,
Você vê nela uma mulher mais romântica. É lógico, ela me lembrou até a Dai. É lógico que ela tem um visual bem sexy. E aquele sexy bem evasivo, aquele sexy mais forte. Não tá errado, gente. Cada um tem seu estilo e tá tudo certo. Agora, na minha visão, eu acho que o estilo não bate com com a personalidade dela, sabe? Eu vejo ali uma discrepância. E aí eu já tinha começado a ver essa questão, né? De a princípio falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí começam essas coisas não se encaixarem e tal. Então, eu já comecei a perceber, na minha visão, que eu acho que ela usa a sexualidade como arma, sabe? É uma forma de tipo assim, sabe que homem gosta muito de sexo, sabe que homem gosta muito dessas libertinagens, gosta muito de experimentar várias coisas, gosta muito de traição mesmo, gosta de um surubão, gosta de... Homem gosta dessa coisa, tá no gene aí masculino, não sei porquê, mas gosta. E eu acho que ela tenta usar isso como arma, porque as coisas nem condizem. Com um ela quer um relacionamento, receber alguém, mas era uma mulher. Com o outro ela já quer um surubão, já quer homem, já quer mulher, já quer tudo ali no meio do negócio. Então, tipo assim, não encaixou. E, inclusive, eu acho que isso não encaixa com a personalidade dela. Que, inclusive, também, além de eu linkar, que parece que ela teve traumas na vida dela, que levou ela a se comportar de outras formas, inclusive relacionadas às pessoas que eu estou falando para vocês, eu linkei comigo também, que quando eu era muito novo, eu fui meio que criado assim, meio que Sandy. A Sandy era muito da minha época, né? Então, eu tinha aquela coisa de casar virgem, mesmo sendo gay, eu tinha esse negócio. Eu queria encontrar alguém para casar de certa forma, virgem. Eu queria casar, eu não queria ficar aí de oba-oba. Isso fazia parte da minha natureza. Mas chegou um momento de um relacionamento que, inclusive, essa pessoa apareceu, acho que 20 anos depois da minha vida. No início desse ano, apareceu do nada. Me encontrou aí no Instagram e veio, assim, trazendo as coisas como se eu tivesse sido errado. Eu tive muito relacionamento abusivo, né? Passei por muito relacionamento abusivo na vida. Eu tive a minha parcela de culpa, porque sempre os dois lados têm, né? Que era por causa dessa minha infantilidade, né? Eu já estava com 20 anos, mas eu agia como se fosse uma criança de 12. 23, 25, 30 anos eu ainda estava como 12. De 30 a 35 eu estava aí como 15 para 18. E agora com 40 eu estou com 18 para 20. Essa é a realidade. Então, é lógico que isso atrapalhou demais nos meus relacionamentos, mas é lógico que, não sei porquê também, eu tive muito relacionamento abusivo. E aí, desse relacionamento, que era uma pessoa que, tipo assim, era quase só pra transar. Eu, na época, eu trabalhava, estudava, eu morava em um bairro bem distante dele, eu tinha que atravessar a cidade inteira para encontrar essa pessoa. Pra gente, tinha que ser sábado à tarde ou domingo à tarde, óbvio, porque durante a semana eu também trabalhava e estudava, a pessoa também trabalhava, não daria tempo de ter esses encontros. Mas aí era sempre uma coisa assim, sábado à tarde, na casa da pessoa, chegava lá. Hoje, lembrando, né, quando a pessoa reapareceu, eu lembrei que mal me servia uma água, sabe? Não tinha um negócio de tipo assim, poxa, é sábado, a gente trabalha durante a semana e estuda e tal, não tem tempo, mas sábado à noite, vamos sair para comer uma pizza? Vamos pra balada junto? Vamos pra um barzinho? Vamos pro caralho a quatro que seja? Mas não, era sempre encontrar pra... E aí ficava ali e dormia. Eu também já falo que o tempo todo que eu tenho baixa energia. E eu achava que a pessoa também tinha baixa energia, mas no caso da pessoa não era não. É porque ele saía quinta, sexta, sábado e domingo. Saía meia-noite e chegava no outro dia, 6 horas da manhã. Então a baixa energia dele não era nem cansaço de trabalhar e nem nada, né? O caso dele era estar dias sem dormir. E aí ele ia... a gente se encontrava ali por volta de 2 horas da tarde. E aí quando dava 6 horas eu ia embora, ele ia dormir. Depois que, né, 2 horas a gente dormia até 6. Os dois, porque eu já sou disso mesmo, de dormir o tempo todo. Então dormia até 6 horas da tarde. E aí depois eu ia embora, a pessoa ia dormir um pouco mais. E aí à noite ele ia pra balada. E assim foi durante um tempo. Eu fui ficando frustrado com isso.
E aí, muito novo, mentalmente ainda muito mais imaturo, comecei a pensar que talvez tinha algum problema sexual. Comecei, gente, aonde que tá o problema, né? O problema tá comigo e o que que é esse problema? Então, quando eu terminei o relacionamento com essa pessoa, eu fui viver coisas que eu não queria. Eu fui experimentar relacionamento, participar de suruba, fui, sabe? Experimentei muita coisa. Hoje, hoje ainda tem mais coisas para experimentar. Tem algumas coisas que eu não quero experimentar, né? Relacionado aí a coisa que eu prefiro nem falar aqui, mas talvez essa coisa aí, talvez essa coisa de violência, pode ser um pouquinho eu detesto sentir dor, então talvez eu estando do outro lado, pode ser que ainda eu queira experimentar, e tem umas coisas aí que eu sei que eu não quero experimentar. Mas eu sei que eu experimentei muita coisa que eu não gostaria de experimentar. Eu sei que isso traz problemas, me trouxe vários problemas, que eu não vou conseguir ter um relacionamento normal com pessoas normais. Pessoas normais que eu digo assim, pessoas que ainda não experimentaram tanta coisa, que eu acho que não tem necessidade da gente experimentar. Mas foi, de certa forma, acho que me punindo que eu fiz isso, tá? Que eu achei que o erro estava ali, o problema era eu, o erro era eu, e aí isso foi uma forma de me punir, porque não era uma coisa que eu queria experimentar, não era uma coisa que eu queria viver, mas depois que eu experimentei, que depois que eu consegui viver, é o que eu falo, é um caminho sem volta. Já aconteceu de eu conhecer uma pessoa e, de certa forma, não sei por que eu querer trazer essas coisas de talvez ter um relacionamento aberto, sabe? Bagunçou a minha cabeça. Já fiz muita terapia, já levei muito isso para terapia e isso não volta. Então, assim, é algo que me atrapalha demais hoje em dia. Eu acho, por essas experiências, por relatos de dessas duas outras pessoas que eu falei para vocês, que o que aconteceu com a Karen é isso, sabe? A personalidade não bate com as coisas que ela quer viver. Ela é uma mulher muito sutil, ela é uma mulher muito delicada. Você vê o romantismo dela, você vê que eu acho que isso... Inclusive a Nanda do primeira edição de Casamento às Cegas também trouxe muito isso. Depois, né? Ela falou que ela tentou viver um relacionamento aberto para poder... Coisas que a gente faz, depois eu acabei me submetendo, eu nunca seria essa pessoa, mas eu não sei porquê, acabei me submetendo a fazer coisas para caber na brecha, para tentar agradar, porque a gente pensa, se eu fizer, talvez eu vou manter o relacionamento. E, gente, é uma furada, a maior bobagem que você pode fazer na sua vida. Então eu acho que é isso, ela tentou fazer coisas e ainda continua tentando usar a sexualidade dela para poder segurar uma relação, para criar mais interesse pela relação. É isso que eu vejo na Karen, infelizmente. Acho que ela tem alguns problemas. Inclusive, eu acho que muita gente que... eu relatei aqui essa questão das pessoas não terem a maturidade para a idade física que elas têm. Então, acho que muita gente aí, ao invés... A gente viu isso aqui no Casamento às Cegas passado, né, do Brasil. Ao invés de estar indo procurar relacionamento, gente, deveria estar indo procurar psicólogo ou psiquiatra. E procurem bons psicólogos e bons psiquiatras, porque se eu contar a história aqui também de algumas coisas que eu vivi em terapia com alguns psicólogos, é de cair o queixo da bunda. Então, voltando aqui pro Casamento às Cegas. E aí, o Saul, ele demonstrou ainda ser muito mais sexual do que o Fernando. Isso, do que o Fernando. Então, eu acho que nesse momento até a melhor opção para a Karen seria o Saul. E eu acho que para o Saul também seria a Kai. Porque no meio dessa história aí, o Saul teve conexão também com a Leti, que inclusive é uma pessoa que eu me vejo, né, lá com os meus 20 aninhos. Ela tem TDAH, me identifiquei muito com ela também tem TDAH, e ela tenta colocar ali que ela tem baixo libido, né? Que é uma coisa que eu também tenho, de certa forma, então por isso que eu achei que quando eu tive um problema lá nos meus primeiros relacionamentos lá atrás, eu achei que um problema seria sexual. Apesar que com essa pessoa aí, hoje analisando, acho que foi uma das pessoas que eu menos tive problema sexual. Olha pra vocês verem as coisas. Acho que foi o que mais encaixou sexualmente, assim, das pessoas com quem eu me relacionei. Que é esse apareceu agora no início do ano, querendo puxar conversas.
Aí a Leti, ela tenta deixar isso, né? Ela vira e fala que se na lua de mel, se ela não tiver muito afim, como que será isso pra pessoa? E isso atrapalha muito, tá? Em relacionamento mesmo, a pessoa ter baixo libido. Como que seria isso pra ele na lua de mel? E ele tenta deixar claro que isso é muito importante pra ele, que os dois têm uma conexão. E é muito importante no relacionamento mesmo, não tem como negar. Que é muito importante pra ele em um relacionamento. Ok. E aí a Karen, então, eu não sei, não tô lembrando direito qual que foi o estopim, mas eu gostei de ver também a Karen ali, que eu acho que por mais que ela ainda estivesse interessada mais no Saul, teve alguma coisa que ele falou em relação a ela que eu achei meio preconceituoso. Eu acho que foi a questão dele, acho que entre linhas ele diz pra ela que ele poderia receber 1 milhão de mulheres no relacionamento, mas que ele não iria receber homens. Que inclusive eu acho que essa edição selecionou muito bem os participantes mexicanos, porque eu, eu tenho pra mim, pelo pouco que eu conheço da cultura mexicana, que eles têm uma raiz rancheira, né, que seria tipo o coronelismo aqui do Brasil. Então eles têm muito o machismo assim, enraizado nos homens mexicanos, e eles souberam selecionar muito bem os participantes, principalmente os homens, porque tem muito pouco isso, a princípio pelo menos, depois pode ser que nos desenrolar alguém comece a apresentar isso aí, mas a princípio estão os homens bacanas, fofinhos e tal. Mas eu acho que o Saul ele faz um pouco disso aí, né? Traz um pouco do machismo nessa questão aí, e ela, ó, então, meu bem, então fiquei você sozinho porque eu tô indo me estabelecer com o Fernando. E, gente, o vídeo vai ficar muito longo, eu vou preferir parar por aqui, porque eu já tô ficando mentalmente cansado e eu tenho certeza que ninguém vai assistir esse tanto de vídeo, não. Vou cortar e depois eu gravo uma outra parte que eu vou soltar amanhã. Então, hoje fico por aqui, beijos pra vocês e até amanhã.